juntos na pátria celestial, perto do Salvador, já sem demora muito convém ir caminhando a glória de além. Cristo vos chama, quer vosso bem, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Clama aos meninos, Cristo vos diz, quer receber-vos nesse país, quer conceder-vos vida feliz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunimos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Olá, crianças! Feliz sábado! Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre adoração infantil. Já há muitos dias que a professora não vinha cá, mas hoje nós estamos de volta. Sabe, crianças, na Bíblia tem uma história muito bonita. Hoje eu vou vos contar essa história porque essa semana nós comemoramos no dia 1º de junho o Dia da Criança. Foi assim? Então, na Bíblia também tem uma história sobre Jesus e as crianças. Certa vez, as mães foram ter com Jesus. Elas levantaram de manhã muito cedo para preparar os seus filhos e filhas para encontrar Jesus. Só que no caminho que as mães iam e as criancinhas para ver Jesus, que já avistava Jesus de longe, os seus amigos discípulos viram as mães se aproximarem e as criancinhas, e eles não gostaram, repreenderam logo, não, vocês não podem ver Jesus. Mas Jesus estava observando longe as crianças e as suas mães. Então Jesus disse assim, não, deixe as criancinhas vir após a mim, porque delas é o reino dos céus. Então, na Bíblia nós temos essa história lá em Marcos 10, do versículo 13 ao versículo 16, lá tem essa história. Jesus disse assim, Jesus disse uma coisa muito bonita na Bíblia, olha só. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Sabe, crianças, essa história nos faz lembrar o seguinte, que Jesus ama as criancinhas de um amor muito grande. Por quê? Porque não interessa para Jesus se você tem uma cor mais escura ou mais clara, Jesus te ama do mesmo jeito. Jesus não está preocupado se você é gordinho ou magrinho, ou se você é grande ou baixo. Jesus ama todos nós da mesma forma. E um dia Jesus vai querer ver
todos os pequeninos lá no céu. Sabe, crianças, essa história nos faz lembrar de uma música que diz assim: sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Vamos cantar de novo? Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Crianças, Jesus ama todos vocês. Que vocês possam a cada dia entregar o vosso coração a Jesus, porque Ele é o nosso amiguinho. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essa história de saber que o Senhor nos ama, que o Senhor está sempre conosco. Obrigado, Jesus, que Tu possa abençoar, meu Deus, todas as criancinhas no mundo, principalmente as criancinhas que sofrem lá na casa. Que Tu possa abençoá-las também e que um dia Tu possas levá-la para o céu. No nome de Jesus, amém. Crianças, até o outro sábado. Fiquem com Deus. Adeus. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Muito bom dia, caros irmãos, caros amigos, ilustres convidados e telespectadores. Nesta feliz manhã de sábado, cá estamos de volta em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia para partilhar convosco a mensagem do amor de Deus baseada na sua santa palavra, a Bíblia, que, como bem sabeis, é o livro que desafia os séculos. Porém, antes de abrir a palavra de Deus, eu queria convidar a você que nos acompanha neste momento de inclinar a sua fronte, fechar os seus olhos para uma palavra de oração, para que Deus, pelo seu Espírito, nos ajude a compreender a sua mensagem para nós nesta manhã. Eterno Deus e bom Pai que estás nos céus, envie do alto o teu Espírito Santo para nos ajudar na transmissão da mensagem, na compreensão da mesma, e que todos os nossos telespectadores, nossos irmãos, nossas crianças em particular, possam receber a mensagem do amor de Deus. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Caros ouvintes telespectadores, nesta manhã de sábado, eu queria partilhar convosco, seja na igreja, seja em casa, seja em algum lugar qualquer, esta mensagem vai em direção às nossas crianças. Como os senhores sabem, no passado dia 1 de junho, a nível mundial, celebrou-se o Dia Internacional da Criança ou das Crianças. Então, eu quis trazer nesta manhã de sábado uma mensagem direcionada para as nossas crianças, mas para você que é pai, para você que é mãe, para você que é entidade que cuida das crianças, esta mensagem serve para você, porque, afinal de contas, Jesus tinha em consideração as crianças. Jesus anelava ter junto de si as crianças, isto durante o seu ministério terrestre. Nós agradecemos as entidades que ajudam, que apoiam as crianças, tal como o ICA, a CRIDES, a UNICEF, que apoia
materialmente também essas crianças, nós deixamos uma palavra de agradecimento. As igrejas cuidam, as instituições do Estado cuidam, os pais são os primeiros professores, os primeiros responsáveis, porque afinal de contas as crianças passam mais tempo em casa do que na escola ou em outro lugar, a igreja, as outras instituições. Daí a importância dos pais assumirem a sua responsabilidade. Eu queria atirar a vossa atenção agora para um texto das Santas Escrituras, onde Jesus Cristo manifesta a sua vontade, a sua alegria de estar ou de ter as crianças por perto de si. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, no versículo 16, se é que está correto, nós lemos o seguinte, a minha Bíblia diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças, de peito tiraste perfeito louvor? Isto está no Evangelho segundo São Mateus, mas eu vou dar-vos agora o contexto de onde é que o evangelista Mateus bebeu esta mensagem. No livro de Salmo, capítulo 8, versículo 2, diz, confirma o que nós acabamos de ler em São Mateus: da boca de pequeninos e crianças, de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Da boca dos pequeninos. Jesus Cristo, durante o seu ministério, disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mas nós perguntamos, o que é que Jesus viu nas crianças a ponto de dizer, se nós os adultos não nos convertermos e não nos tornamos como criança, de jeito nenhum entraremos no reino dos céus? Jesus viu nas crianças a humildade, Jesus viu a sinceridade, Jesus viu a honestidade. Meus caros amigos, são traços característicos que nós encontramos nas crianças, que às vezes temos dificuldades em encontrar nas pessoas adultas, porque as adultas sabem se dissimular para não enfrentar a verdade e não dizer a verdade em certas circunstâncias, mas as crianças não. Jesus Cristo, durante o seu ministério, teve sempre consigo a presença das crianças. Porque elas, como dizem, é o presente e o futuro da igreja, da sociedade, da nação. Daí a importância de nós investirmos nas crianças. No dia 1 de junho eu passei um pouco pela cidade. Eu percebi que a festa não era como antes da pandemia, mas muitos pais saíram à rua com as suas crianças, com os seus filhotes, para um passeio, para comer um gelado. Tudo isso eu pude perceber em vários pontos da nossa cidade. Mas eu quero dizer aos pais e aos responsáveis das crianças que as crianças não merecem somente o 1º de junho. Os pais devem investir tempo nas crianças, programar, fazer a sua agenda de tal maneira que haja tempo suficiente para dialogar com os seus filhos, para sair com os seus filhos, para fazer retiros familiares. Isto cimenta a amizade, isto ajuda para que no futuro, quando forem adultos, quando forem grandes, possam portar-se varonilmente, possam comportar-se como é devido e exercer a sua cidadania com nobreza. Aliás, a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, depois de grande não se desviará mais dele. Você que é pai religioso, você que é pai cristão, que tem em casa um princípio religioso, eu diria a você que não se esqueça nunca de rezar com o seu filho, de fazer a escola sabatina, de fazer a escola dominical, seja qual for a sua religião. Faça, invista tempo e ensine os seus filhos a moral, porque isto lhes servirão no futuro. A frase célebre de Jesus foi: deixai vir a mim. A dado momento do seu ministério, num grande encontro, havia muitas crianças, e então os discípulos se sentiram incomodados com a presença dessas crianças.
E para mostrar que estavam interessados em manter a ordem, quiseram expulsar as crianças, porque acharam que elas perturbavam a boa marcha da reunião. Mas Jesus repreendeu-os dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Deixai vir a mim. Meus caros amigos, caros telespectadores, as crianças, o grande político Amílcar Cabral dizia: as crianças são a flor da nossa revolução. As crianças, como eu disse atrás, é o presente, é o futuro. Os senhores sabem, nas igrejas cristãs na Europa, muitas delas estão fechando as portas porque a igreja se envelheceu. Não há crianças, não há jovens, somente velhos, adultos. Então não conseguem suportar a gestão da igreja, se unem a uma, duas ou mais igrejas para poderem sobreviver. Mas se forem para o continente africano, vocês vão ver a diferença, uma outra realidade. Porque a família africana, ela é grande, ela é vasta. E a Bíblia diz: multiplicai e enchei a terra, mas não é a torto e a direito, é devidamente controlado. É por isso que existe o controle de natalidade, porque também não se pode multiplicar a torto e a direito, mas de forma concentrada, de forma organizada, planejada, é bom. Porque os filhos, diz um pensador, são as flores do nosso jardim. Um lar sem filhos, diz o pensador, é como um jardim sem flores. Então, há que multiplicar-se, mas no Senhor. Como é que Jesus tratava as crianças? No livro de São Mateus, capítulo 19, no versículo 14, a minha Bíblia diz o seguinte: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Meus caros amigos, assim tratava Jesus as crianças. Isto é, Jesus dava liberdade às crianças. Quantas crianças vivem hoje de forma perturbada, sem liberdade, sem apoio familiar, desintegrada. É por isso que existe a CRIDES, a WICA, que ajuda, mas os pais é que são os primeiros responsáveis. O evangelista Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as crianças, enfatizou o desejo de Jesus, em que as crianças tenham a liberdade de virem até Ele. Não impeça a sua criança a evoluir, a crescer de forma harmoniosa. Você deve acompanhar os seus filhos para ajudá-lo. Você deve conhecer os seus amiguinhos, as suas amiguinhas, você como pai, para poder ajudar o seu filho a crescer de forma harmoniosa, equilibrada, estável, para poder ser um jovem, um adulto estável, equilibrado amanhã para o bem da nossa nação, para o bem da nossa igreja, para o bem de todas as instituições que nós temos em nosso país. São estes os jovens, são estes que serão jovens adultos que irão promover o desenvolvimento da nossa sociedade. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre. Mas a preocupação maior do Senhor é que não houvesse embaraços, que estas crianças viessem aos pés de Jesus. Muitas vezes, nós como pais, como líderes religiosos, nós achamos que as crianças atrapalham. O que nós estamos a ver atualmente, pelo menos em nossas igrejas, as crianças agora estão tendo um programa a sós. Durante o culto de adoração, elas não estão mais no templo com os adultos, por uma razão de segurança, naturalmente. Não é esse o princípio, mas neste contexto, achamos por bem tê-las à parte durante o culto para evitar muita aglomeração. Porque, graças a Deus, de crianças não temos faltas, naturalmente. Então, a preocupação maior do Senhor era ter as crianças junto de si. Um exemplo de criança que teve livre acesso até Jesus Cristo é aquela criancinha que um dia Jesus, durante o seu ministério, havia uma multidão que ouvia a palavra de Deus.
Jesus entendeu que esse pessoal já estava cansado, que esse pessoal já estava com fome, já estava com sede. E Jesus pediu aos discípulos que dessem de comer a esta multidão que esteve com ele desde manhãzinha a ouvir a palavra de Deus. E os discípulos disseram: Senhor, vejam só a atitude dos adultos. Disseram: Senhor, aonde conseguir tanta comida para tanta gente? Não temos como fazer, não tem como alimentá-los. Despeça essa gente e aí vamos comer à parte. Mas de repente apareceu um menino cujo nome não foi dito. É por isso que nós temos vários heróis anônimos na Bíblia. Não existe esse nome desse menino que apareceu com 5 pães e 2 peixes. Não é verdade? E o menino trouxe 5 pães e 2 peixes para Jesus a alimentar a multidão. Mas como é possível alimentar tanta gente com 5 pães e 2 peixes? O nosso Deus é um Deus de milagre. Jesus tomou os 5 pães. Jesus tomou os 2 peixinhos. A Bíblia diz: tendo dado graça a Deus, partiu e entregou aos discípulos para que repartissem. Mandou sentar toda a multidão em ranchos e aí os discípulos foram distribuindo. Meus caros amigos, com estes 5 pães e 2 peixinhos, graças ao poder de Deus, Jesus alimentou mais de 5.000 homens, para além de mulheres e crianças. Milagre. Amigos, milagre não se explica, milagre se aceita. Estão a perceber? Um menino é que salvou a multidão, graças aos 5 pães e 2 peixinhos. Meus caros amigos, esta é pela primeira vez que uma criança teve acesso junto de Jesus, o Filho de Deus. Embora os discípulos estivessem achando difícil alimentar tamanha numerosa multidão, Jesus fez uso desses 5 pães e 2 peixes. Alimentou mais de 5.000 homens, para além de mulheres e crianças. Como sabem, Jesus vê as crianças, Jesus defende as crianças. Ele quer que as crianças sejam livres, soltas, mas sob vigilância dos pais, das entidades responsáveis, para que não haja problemas. Em São Marcos, capítulo 10, versículo 14, a minha Bíblia diz o seguinte. Eu vou ler. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Estes evangelistas frisaram, sublinharam a importância que Jesus deu às crianças, a liberdade que Jesus deu às crianças, que o seu filho em casa tenha a sua liberdade. É certo que a sua liberdade termina onde começa a do outro, a do pai, a da mãe, etc. Mas deve ter a sua liberdade, não libertinagem. Não me diga que o seu filho de 10 anos sai, vai passear e às 22 ou mais chega em casa. Não é normal que isso aconteça. Isso é libertinagem. Não, vamos ter que controlar para evitar que os meninos tragam para casa as viceradas, o álcool, o tabagismo, as drogas, a promiscuidade. É por isso que há muitas crianças de ir na rua, porque os pais demissionaram muito cedo, abandonaram o cargo muito cedo. Não, há que trabalhar no sentido de enquadrar as nossas crianças, os nossos filhos. Jesus vê e ele defende as crianças, o grande defensor de crianças. Nós também, como pais, nós também como líderes religiosos, nós também como entidades das ONGs que cuidam das crianças, devemos defendê-las. Nós acompanhamos todos os dias, na televisão, nos jornais, a situação das nossas crianças, muitas crianças hoje no mundo e em Cabo Verde. Nós assistimos a abusos sexuais, trabalho forçado infantil. Nós temos tudo isso, mas devemos defender o direito das crianças. As crianças precisam de cuidado. É necessário estar sempre de olho
sobre elas, porque criança é criança. Recentemente, 2 crianças perderam a vida num lago nos Estados Unidos, cabo-verdianos, perderam a vida. Houve algum descuido, penso eu, algum descuido. Finalmente os 2 morreram, as 2 crianças morreram afogadas. Jesus libertou as crianças do mal, e nós precisamos cuidar delas, estar de olho. Um bom tutor nunca perde uma criança de vista. Os problemas que nós temos na sociedade é porque, de uma forma geral, muitos perdem de vista as crianças, deixam-nas abandonadas à mercê. Não pensam que o ICA, a CRIDES, tem esta responsabilidade de cuidar dos seus filhos, mas essas entidades ajudam. Você tem que fazer a sua parte. Além disto, proteger a criança de coisas que lhe façam mal é indispensável. Mas, infelizmente, muitas crianças são educadas pela televisão, são educadas pelas coisas desta vida que ouve lá fora, que vê lá fora. Não deixe que a televisão eduque o seu filho. Não deixe que a escola eduque o seu filho. As nossas crianças vão para a escola para serem informadas, mas elas são formadas em casa. A educação caseira tem uma matriz fortíssima para resistir a todas as intempéries e as ofertas maléficas que as nossas crianças recebem hoje no mundo. Os responsáveis devem defender os direitos das crianças, não pensando que somente prover sustento é o suficiente. Não trabalhe apenas para alimentar. Tens de alimentar o seu filho, tens de alimentar a sua família, mas não trabalhe apenas para isso. Tem de cuidar dos seus estudos, com certeza. Mas as nossas crianças precisam de algo mais, Aí entra esta componente importante que são as entidades religiosas, que têm uma dupla educação a atribuir às crianças, educá-las para esta vida e também para a vida eterna. Jesus chamou as crianças para si. Nós também amamos as crianças, devemos amá-las, devemos protegê-las. Para você que pensa que abusou de uma criança, peça perdão a Deus. Porque as crianças, diz as Santas Escrituras, elas são uma dádiva, um presente do céu aos pais, a cada um de nós. Temos a responsabilidade de cuidar dessas crianças. E as nossas crianças devem ser educadas. Jesus está chamando hoje as crianças para virem para a sua presença. A expressão de Jesus para que as crianças pudessem vir até Ele deve ser pregada com ênfase no dever de conduzir os pequeninos a Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos. Que nós, enquanto líderes religiosos, enquanto entidade religiosa, enquanto entidade educadora, nós devemos permitir que as crianças estejam por perto. Pais, assumam a vossa responsabilidade, de tal maneira que quando o Senhor vier, a Bíblia diz, no livro de Isaías está escrito, quando vier o Senhor, os pais hão de dizer: Senhor, eis-me aqui com os filhos que tu me destes. E ai de você, pai, ai de você, mãe, que deixar o seu filho, a sua filha se perder no mundo anal negror, no mundo das drogas, no mundo da promiscuidade, no mundo do alcoolismo, no mundo do tabagismo, e você não se deu conta. Mas se por acaso está emaranhado, os filhos trouxeram para casa esses males, pais, calma, segurança, oração, pedindo a Deus a sabedoria para gerir essa situação e tirar o seu filho e a sua filha desse marasmo. Certamente muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos posteriormente. Aprendamos, caros amigos telespectadores, a amar, a cuidar, a tratar bem as crianças. Colaboremos com os pais, colaboremos com as entidades que apoiam as crianças para que efetivamente tenhamos crianças saudáveis. Porque tendo crianças saudáveis, claro que teremos jovens saudáveis. Se temos jovens saudáveis, claro que teremos também adultos saudáveis para trabalhar, para promover o desenvolvimento, para desenvolver o equilíbrio na sociedade, na igreja, na família. E assim
nós teremos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, com mais amor. Muito obrigado, caros telespectadores. Nós vamos ficar por aqui, tendo em conta o nosso tempo, relembrando que Jesus amou as crianças, quis tê-las sempre perto de si, disse porque que queria essas crianças, porque das tais é o reino dos céus. Nós também sigamos o exemplo de Jesus. Não embaracemos nem impeçamos as crianças, mas que nós demos oportunidade às crianças para crescerem, para gozarem da sua liberdade, da sua proteção a que têm direito, para que efetivamente tenhamos uma nação sã e saudável. Como discípulos de Jesus, devemos conduzir as crianças no caminho de Jesus. Muito obrigado, que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude a investir tempo, dedicar tempo para estar com as suas crianças, para ajudá-las na formação do seu caráter, preparando-o para esta vida e também para a vida eterna. Nós vamos agora encurvar a fronte para uma curta oração. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por estes momentos passados com nossos irmãos, amigos e telespectadores, para partilhar essa reflexão sobre a importância de cuidar, de tratar bem as crianças. Dá-nos sabedoria, inteligência, Senhor, para que possamos, como pais, como entidades religiosas, Senhor, como cidadãos desta terra, tudo fazer para que as nossas crianças cresçam em graça e estatura para com Deus e para com os homens. Em nome de Jesus te rogamos. Amém.